Você já reparou que algumas pessoas Deus simplesmente esconde e outras Ele faz brilhar a sua luz ainda em vida? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom ter a tua presença mais uma vez. Obrigado pelo teu carinho, por compartilhar sempre este conteúdo. Lembrando sempre dos nossos grupos de WhatsApp, se você quiser se inscrever, participar conosco, os grupos estão aí e você já pode receber diretamente no WhatsApp. Isso faz com que, para você compartilhar, encontrar com outras pessoas e falar deste conteúdo, fica bem mais prático. Então eu quero pegar com vocês também a palavra que está em Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 16. Diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois luz do mundo. Não pode ficar uma cidade escondida, construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem ao vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Olha só que interessante, né? Essa palavra hoje nós comemoramos nada menos, nada mais do que Santo Antônio de Pádua, este homem que foi um grande evangelizador, conhecido no Brasil mais por ser esse santo casamenteiro, mas sem dúvida é um homem de milagres e um homem também de grande palavra, um homem eloquente, muito aí lembrando Paulo que fazia essa evangelização, mas justamente ele ficava na cozinha, ficava ali nos trabalhos, era um pouco mais escondido. De repente Deus o chama traz ele para uma pregação, para uma palavra, e quando as pessoas começam a ouvir aquele homem, começam a compreender que nele havia uma luz extraordinária para poder pregar a palavra, levar a palavra, que a palavra podia ser muito eficaz através da boca deste homem que trazia também grande sabedoria. É interessante porque ele estava de certa forma escondido e foi trazido pelo Senhor à tona. Temos outros santos que viveram uma intimidade, um relacionamento com o Senhor, mas foram trazidos também à tona, como São Padre Pio, aonde nós vemos ali aquele homem chagado, um homem com um dom de ciência incrível, a qual todas as pessoas recorriam justamente por causa deste dom de poder falar o que estava dentro do coração, compreender o desígnio e confessar às pessoas de uma forma a apontar ali aonde aquelas pessoas estavam caindo. Bom, Deus não escondeu ele, mas fez também que brilhasse a sua luz, tanto que algumas pessoas já o aclamavam ainda vivo como santo. Porém, há aqueles como Santa Faustina, Santa Teresinha, que viveram praticamente escondidos, aonde ali o Senhor as guardou e de repente a clareza daquele mistério, a brilho daquela pessoa apareceu depois da morte. Bom, o que nós podemos pegar de tudo isso, né? Afinal de contas, o Senhor nos chama a colocar a luz, a fazer brilhar. Sim, nós devemos fazer a prática das boas obras e isso faz com que a luz brilhe. Porém, há um outro fato: Deus sempre nos esconde, nos chama a um relacionamento de intimidade, aonde o íntimo, aquilo que é mais profundo, tem que ser vivido ali no quarto, tem que ser vivido na capela, tem que viver nesse relacionamento. Mas de vez em quando o que Deus faz? Ele coloca uma pessoa e aquela pessoa vai se aproximar de você e vai te convidar: olha, poderia fazer isso para mim? Poderia pregar? Poderia dar uma palavra? Poderia rezar por aquela pessoa? E de repente você reza por aquela pessoa e começa a acontecer graça. De repente Deus te chama a coordenar algo e as pessoas começam a perceber que você tem um dom de coordenar, um dom de governo extraordinário. O que está acontecendo? Você estava lá
E Deus então resolveu fazer que pudesse então esta luz brilhar de uma forma mais clara, mas ele não fez isso com Santa Faustina, não fez isso com Santa Teresinha, porque o Senhor, ele escolhe aqueles que ele quer deixar no escondimento e aqueles que quer trazer. Porém, existem almas que querem escolher, tem gente que quer escolher viver no escondimento, tem outras que querem escolher estar na frente. Não é isso, não é o que eu quero, não é simplesmente o que eu acho que seria melhor. Não, Deus, ele faz o convite, ou seja, eu da minha parte devo estar sempre aberto ao convite, ou seja, eu não me acho ali um grande pregador, mas se me convidam, eu tenho que estar disponível. E não posso dizer, mas o meu lugar é aqui na cozinha, escondido, não posso fazer isso, não cabe para mim. Então, você não pode colocar reserva, você não pode esconder o dom que há em você, você não pode dizer não, você diz sim, mesmo que aparentemente aquilo não é o teu dom, você diz sim, e aí de repente Deus vai fazendo com que se você fique escondido ou não, porque se Ele quer que você fique escondido, Ele vai deixar você ali no banco e não vai ninguém te convidar. Quantas vezes eu falei isso para vocês? Falei quanto tempo eu queria que alguém me convidasse para fazer alguma coisa. Não era nem para ficar na frente, porque eu sempre fui uma pessoa tímida, mas para me convidar para algo. E eu nunca fui convidado, muitos anos. O que acontece ali? Deus quer daquela maneira. Deus está formando daquela maneira. Mas tem hora que Deus fala assim, vai fazer isso. E você fala, mas Senhor, manda outro, faz isso. Mas eu não posso criar essa resistência. Eu posso até não me sentir à vontade naquilo que me convidam, mas eu preciso deixar que Deus me conduza, porque se há uma luz que precisa ser brilhar ali, não é simplesmente a nossa luz, das nossas capacidades, mas a luz de Deus que está se manifestando dentro de nós, que se manifesta na nossa vida. E ela pode se manifestar depois da morte, no escondimento, ou pode se manifestar quando Deus quiser e assim precisar do vosso servo. Por isso pense se Deus está te pedindo de se esconder ou se está pedindo para que você vá à frente. E como eu percebo isso? Veja os convites que de Deus vai lhe colocando ao longo do caminho. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.